Um aluno do Cefet, em uma partida de futebol, lança uma bola para cima numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima é 20 metros por segundo, considerando g igual a 10 metros por segundo e seno de 60, 0,87, cosseno de 60 igual a 0,5, faça o que se pede. Então, a primeira coisa, vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Determine o módulo da velocidade inicial. O que é o módulo da velocidade inicial? Vamos fazer um desenho aqui, ó. O que ele está falando? Que o lançamento ocorre de forma oblíqua com um ângulo de 60 graus, tá? O módulo da velocidade inicial é V0x? É V0y? É o que? V0, tá certo? Determine as componentes x e y da velocidade inicial. Aí é V0x e V0y. Determine o tempo gasto para atingir a altura máxima, determine o alcance horizontal e determine a componente vertical da bola ao atingir o solo. Beleza. O que é de dado que a gente tem aqui? Quanto é a posição inicial? Em x. Quanto que é a posição inicial em y? 0. O que ele me falou lá, ó? A velocidade na altura máxima é 20 metros por segundo. Como que eu desenho a velocidade aqui na altura máxima, gente? Ela é como? Ela é horizontal, certo? Vou chamar a V da altura máxima. Quanto que é a velocidade na altura máxima que ela falou? Que o problema falou? 20 metros por segundo. Agora me digam aí, a velocidade na altura máxima, ela tem componente vertical? Não. Então essa velocidade na altura máxima, ela é o quê? Só horizontal, não é? Então, ou seja, aqui eu sei que Vx na altura máxima é 20 metros por segundo. Só que a velocidade em x muda? Não, não é a mesma? Então eu já descobri aqui que a velocidade inicial no eixo x é quanto? 20 metros por segundo. Então eu já descobri um item ali da letra B. Só anotando os dados, tá? O ângulo de lançamento é 60 graus. E aí ele já me deu, ó, seno de 60 é igual a 0,87 e o cosseno de 60 é igual a 0,5. Aqui, se fosse uma prova, por exemplo, de vestibular, às vezes ele daria em termos de raiz, tá? Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 sobre 2, para facilitar os cálculos. No caso do teste, eu sempre vou dar números mais fáceis de trabalhar, porque a gente não vai usar calculador. Beleza. Então, IG igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos escrever as equações e ver, né, substituir os dados e ver o que a gente consegue, quais equações que a gente consegue usar para encontrar. Mesmo jeito, gente, ó, eu vou fazer isso em todos os exercícios, para vocês entenderem, interiorizarem essas expressões aqui. Então, em x, qual que é a equação que a gente tem? X é igual a x0 mais v0x vezes t. Em y é igual a y0 mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Vy é igual a v0y menos g vezes t. Vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes delta y. Então, vamos dar número aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos olhar para essas expressões e para os dados do problema e o que o problema está pedindo.
Determine o módulo da velocidade inicial. Alguma dessas expressões tem a velocidade inicial? V0? Vamos olhar para elas. Não, ou tem V0x ou tem V0y. O que relaciona V0x, V0y e V0? O quê? A decomposição do vetor. Porque, ó, eu tenho aqui minha velocidade inicial. Eu vou ter minha componente em y, que é V0y, e eu tenho minha componente em x, que é V0x, e o ângulo de 60. Meu V0x, como que eu calculo ele? Velocidade inicial em x, tá com ângulo ou sem o ângulo? Então vai ser V0 vezes o cosseno de 60. Eu sei quanto que é V0x? Vamos olhar o problema. Eu sei quanto que é a velocidade inicial em x? Por quê? Porque o problema me falou que na altura máxima a velocidade vale 20 metros por segundo. Só que a velocidade na altura máxima é uma velocidade só horizontal, que é igual à velocidade horizontal inicial. Então, eu sei quanto vale V0x, que é 20. Então, eu consigo descobrir V0. Por quê? Quanto que é o cosseno de 60 que o problema me deu? 0,5. Então, se eu pego aqui e divido os dois lados por 0,5, dividir por meio é... Pega um bolo, divide ele ao meio. Você tinha um pedaço, agora você tem quantos pedaços? Dividir por meio é multiplicar por 2. Então a velocidade inicial é 40, qual que é a unidade? Metros por segundo. Então isso aqui, gente, é a letra A do problema. Como que eu encontrei? Tem fórmula pronta para encontrar isso? Não. Então, um pouquinho de raciocínio. Aí. Agora vamos pensar aqui letra B. Determine as componentes horizontal e vertical, né? X e Y da velocidade inicial. O que ele está pedindo então? V0x e V0y. V0x eu já tenho, já? Quanto que é? 20. E V0y? Quanto que vai ser V0y, gente? Ó, eu tô lançando de forma oblíqua. Ele pode, a componente y pode ser 0? Não, tá? Agora, eu acabei de montar aqui a decomposição do vetor. No eixo y, tá com ângulo ou sem o ângulo? Sem. Então, vai ser V0 vezes o seno de 60 graus. Tá? Então, aqui, ó, V0y vai ser... Quanto que é V0? 40. Vou colocar o seno de 60 aqui em termos de... raiz, tá, gente? Só para ficar mais fácil de eu fazer a conta. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Quanto que é raiz de 3 sobre 2? Vezes 40. Eu posso simplificar aqui, ó, 40 dividido por 2. Então, a gente vai ter que V0y é 20 raiz de 3. Vou deixar assim, tá? Só porque, para eu fazer a conta aqui, agora vai ficar mais fácil. Porque eu colocar o 0,87. Mas se vocês estiverem fazendo em casa, e o gabarito eu vou soltar também com o 0,87 na conta aqui. Beleza. Encontrei as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Agora vamos ver o que ele quer na letra C. Determine o tempo gasto para atingir a altura máxima. O
que acontece na altura máxima? Então, isso aí, ó, eu vi mais de uma pessoa falando. Na altura máxima, a velocidade é zero, gente? Não. O que é zero? A aceleração também não é zero, não, porque tem a aceleração gravitacional para baixo. Na altura máxima, a componente vertical da velocidade é zero. Então, VY é zero. Aí eu olho aqui, ó, para as equações. Qual equação que eu coloco velocidade final de y e acho o que ele está pedindo? Tempo. A equação 2 eu coloco velocidade final de y? Não. A equação 3 eu coloco velocidade inicial de y? Sim. Na equação 4 eu tenho tempo? Não. Então o que a gente vai ter que fazer? Usar qual expressão? Usar a expressão 3. E aí, de novo, copio a expressão aqui, ó, para eu não errar a conta. Então, eu tenho VY é igual a V0Y menos G vezes T. Quanto que é VY na altura máxima? 0. Quanto que é V0Y? 20 raiz de 3. Quanto que é G? 10 vezes o tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Somar 10t dos dois lados. Então, vai ter 10t é igual a 20 raiz de 3. Divido os dois lados por 10. E aí eu tenho que t é igual a 2 raiz de 3 unidades de tempo segundo. Beleza. E letra D, o que ele está pedindo? O alcance horizontal. Alcance é medida de quê? Alcance é medida de quê, gente? Então, alcance é isso daqui, ó. Certo? Então, qual expressão que eu vou usar, gente? A primeira, que é a única que eu tenho, o valor de x. Então, usando a expressão 1. Então, vamos colocar aqui a expressão 1. X é igual a x0 mais v0x vezes t. Quanto que vale o x final? É o que eu quero descobrir, certo? Quanto que é o x inicial? 0. Quanto que é a velocidade inicial em x? 20. Quanto tempo que ele gasta para chegar até aqui? Quanto tempo que ele gasta para chegar até aqui, gente? Quanto tempo que ele gasta para chegar até ali? Esse tempo que eu calculei aqui é o tempo até onde? Até a altura máxima. Então, eu tenho aqui, ó, 2 raiz de 3 para chegar na altura máxima. E que tanto para da altura máxima até o chão? 2 raiz de 3 também, certo? Então, qual que é o tempo total? 4 raiz de 3. Então, eu posso substituir aqui, ó, 4 raiz de 3. Então, quanto que é meu alcance? 20 vezes 4? 20 vezes 4? 80 raiz de 3. Qual que é a unidade do alcance? Metros. Alcance não é uma distância horizontal? Sim.
Então vai ser metros. Agora, letra E. Determine a componente vertical da velocidade ao atingir o solo. O que eu quero saber, gente? Quando ele chega no solo, olha só, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quando ele chega no solo, a velocidade é zero? Não. Experimente colocar a cabeça embaixo, né? A garrafinha ali, a pedrinha, a bolinha. Você sente o impacto ali, tá? Então, na hora que essa velocidade, na hora que o corpo ele chega no solo, ele vai ter uma velocidade que tem duas componentes. Ele tem uma componente em Y e uma componente em X. A componente em X dele vale quanto? 20, que não muda. E a componente em Y dele é o que eu tô querendo saber. Qual expressão que eu posso usar para descobrir? Eu posso usar, eu quero velocidade em Y. Então eu tenho que usar alguma equação que tenha velocidade em Y. Ou vai ser a 3 ou vai ser a 4. Na 3 eu coloco o tempo total, certo? E na 4 eu coloco a variação de Y. Qual que vocês querem? 4? A 4 é mais fácil, vou mostrar pra vocês. Por quê? Olha só. Usando a expressão 4. Qual que é a expressão 4? É a equação de Torricelli. Vy² é igual a V0y² menos 2g delta y. Então, Vy é o que eu quero descobrir. Qual que é a velocidade inicial em y? Vamos procurar aqui. 20 raiz de 3. Então, 20 raiz de 3, isso tudo ao quadrado. Menos 2 vezes 10. Quanto que é delta y, gente? Eu saí de qual posição? Eu saí do zero de y e eu cheguei em qual posição? Zero de y. Então, vai ser aqui 0. Ou seja, a minha velocidade em y, quando chega ao solo, eu vou aqui, ó, tirar a raiz. Eu vou simplesmente tirar a raiz dos dois lados, não é? Raiz de um número ao quadrado, simplifico. Só que a minha velocidade em y, quando eu tiro raiz, eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Então, nesse caso aqui, vai ser positivo ou negativo? Vamos olhar lá na figura. Esse Vy aqui, ele é positivo ou negativo, gente? Ele é negativo. Se eu tivesse te perguntando um módulo, aí beleza, aí seria só o valor positivo. Mas aqui, a gente tem que lembrar que é menos 20 raiz de 3 metros por segundo. E o que esse sinal representa? O que esse sinal representa, gente? O sentido da velocidade final, tá? Esse sinal representa que é vertical para onde? Para... Ok? Então, percebam que aqui, nesse problema, eu fiz a mesma coisa. Anotei os dados. Se não tem desenho, faça o desenho. Anote os dados, pegue as equações e substitua os valores.